Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nessa semana eu gostaria de fazer uma pergunta para você, ajudar você a responder. Para onde levará a rebeldia? Quando nós tratamos com o nosso filho adolescente, o primeiro que vem à nossa cabeça é porque está numa idade de ser rebelde, de ter dificuldade, de passar por transformações, e verdadeiramente ele está. Mas nós precisamos mostrar ele, mostrando exemplos e olhando para a palavra, mostrando para ele exemplos de pessoas que sofreram, que foram realmente abandonadas pelo Senhor. Deus tinha promessa para essas pessoas, mas elas desobedeceram, sendo rebelde, não obedecendo ao Senhor, porque a rebeldia não é nada mais do que um ato de desobediência ao Senhor. E neste momento, para nossa introdução, quando nós observamos a situação do mundo atual, nós concluímos que a rebeldia está dominando o coração do homem, porque o homem está mal. Os homens se esqueceram de promover a paz, a harmonia entre si, a crescente atitude de rebeldia, resistência a qualquer autoridade. Nós não queremos mais olhar e respeitar as autoridades que estão sobre nós, as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas e a autoridade até do próprio Deus. As pessoas estão revoltadas e consideram a rebeldia uma forma correta de comportamento, de fugir da realidade. A rebeldia não é nada mais do que um ato de covardia, de fugir de uma situação, de não confrontar. É melhor brigar, é melhor ficar amuado num canto, é melhor ficar emburrado do que nós enfrentarmos e confrontarmos os problemas e resolvermos. Nós não podemos deixar o nosso filho adolescente viver nesse patamar, nessa maneira que nós vemos tantos adolescentes hoje. Diante dessa situação, qual deve ser a atitude do jovem crente? Como ele deve agir? E você, o que tem feito? Que sentimento está dominando o seu coração? Obediência ou rebeldia? A palavra de Deus traz inúmeros conselhos para se viver bem com os outros. Ela nos mostra o lado escuro e negativo da rebeldia. Para você compreender, você vai ler lá em Provérbios 24, 21, 22. A primeira atitude de um exemplo de pessoa rebelde que nós precisamos mostrar para o nosso filho adolescente e fazer com que ele tire lições daquilo que está ali. Nós provemos para ele que a rebeldia não é nada mais do que um ato de desobediência. Desobediência aos pais, desobediência aos relacionamentos, desobediência a experiências de pessoas que querem passar experiências novas para nós, desobediência à autoridade de Deus sobre nós. Primeiro exemplo, o rei Saul, uma personalidade rebelde. Primeiro a Samuel 15, 1, 35. Saul foi o primeiro rei do povo de Israel. Ele era alto, forte e capaz. Possuía a confiança e a simpatia de todo o povo. Portanto, tinha tudo para fazer um bom governo. Mas Saul tinha um grande problema. No fundo de sua alma havia sentimento de rebeldia, de desobediência. O profeta Samuel trouxe a Saul uma ordem de Deus. A ordem era para Saul sair à batalha contra os amalequitas e destruí-los totalmente, inclusive todos os seus animais. Saul resolveu atender só parte da ordem e aplicar o seu próprio plano, o seu próprio conceito. Destruiu todo o povo, mas tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, as melhores ovelhas, bois e carneiros. Lembre-se, obediência em parte é desobediência. Não adianta você obedecer em parte. Ou obedece como um todo ou não obedece. Não há como ficar em cima do muro obediência ou desobediência. Ou é ou não é. De que lado você está? De que lado que você quer que teu filho adolescente esteja? Do lado da obediência ou do lado da desobediência? Do lado da rebeldia? Deus viu tudo e sabia porque isso havia acontecido. Samuel também sabia. Quando Samuel foi ao encontro do rei para uma confrontação, Saul mentiu, tentou tapear o profeta e jogar a culpa nas costas dos outros. Por fim, negou-se a reconhecer o erro cometido.
Samuel, então, muito irritado, transmitiu ao rei o recado de Deus. Olha, para você ver a força da rebeldia. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, algo abominado por Deus. E a obstinação, teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A partir de hoje, com Deus é ou não é. Deus não tem compromisso com quem desobedece a Ele. Nós precisamos mostrar isso para o nosso filho adolescente. Para que ele cresça sabendo que, se desobedecermos a Deus, Ele também vai nos rejeitar. Esta é uma das mais fortes exortações da Bíblia. Deus afirma que a rebeldia não é um pecado insignificante com que não devamos nos preocupar. A rebeldia é uma falta tão grave quanto a feitiçaria. O pecado da teimosia como o pecado da idolatria. Que afirmações fortes. Afinal, Saul, arrasado, reconheceu o erro. Pequei. Já era muito tarde. Outro exemplo de rebeldia. Caim, a marca da rebeldia. Gênesis 4, 3, 13. A história de Caim é semelhante à história do rei Saul. Ele se rebelou contra Deus e recebeu uma exortação bem severa. Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 7. Apesar dessa exortação, ele matou o irmão e seu castigo foi tão grande que o levou a declarar: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Gênesis 4,13, o castigo do isolamento, longe dos laços familiares, para uma terra distante, o degredo da presença do Senhor. A atitude dele foi algo deplorável para Deus. Ele se rebelou contra Deus. Não foi contra o irmão, foi contra Deus. E a rebeldia hoje? Infelizmente, nos nossos dias, a rebeldia está por toda parte. Está na escola com alunos rebeldes, confrontando professores. Está no lar a confrontação com os pais. Não aceita a autoridade dos pais, que foi instituída pelo Senhor. A Bíblia manda você honrar pai e mãe. E a rebeldia tem levado ao descumprimento deste mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós precisamos estar criteriosos olhando para esse mandamento. As pessoas se rebelam contra a autoridade dos pais, dos professores, dos policiais, dos agentes de trânsito, dos patrões, dos governantes, dos mais velhos, de todos. As pessoas não têm uma atitude mínima que seja de respeito pelas pessoas. Por quê? Porque não têm sido ensinados. Os pais têm entregado os teus filhos para o mundo educar. E a maneira de educação do mundo é deplorável. Não faça isso com teu filho, não o destrua. A maior prova de desamor é quando você deixa o seu filho de lado, que você não aprende que a responsabilidade de educá-lo é sua. Que você precisa gastar tempo em oração, pagando o preço em diálogo, relacionamento de intimidade com o teu filho adolescente, mostrando para ele os prós e os contras de tudo, dizendo para ele o que é agradar a Deus e o que não é agradar a Deus, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Alguns só aprendem que precisam ter espírito submisso quando estão numa cela de prisão. Outros depois que perdem o emprego, outros ainda como Saul e Caim, quando conhecem a vara disciplinar de Deus. Só assim é que ficam sabendo para onde leva a rebeldia. Cuidado, meu jovem, sábio é aquele que aprende com as experiências de outros. Abandone logo a rebeldia. Mostre para o teu filho adolescente. Gaste tempo ensinando, mostrando os perigos da rebeldia. Mostrando
o que é um ato de rebeldia, o que é ser rebelde. Por que Deus abomina a rebeldia? Porque é um ato de desobediência, Deus não suporta a desobediência. Nós precisamos ensinar o nosso filho adolescente a viver numa esfera de obediência em todos os níveis. Nos níveis civis, nos níveis espirituais, no caminhar com Deus. E para concluir, as pessoas que se rebelam contra as autoridades terão um futuro muito difícil. Nós não podemos rebelar contra as nossas autoridades, porque elas só existem porque elas estão debaixo da permissão do Senhor. A rebeldia, de acordo com o que vimos, é como o pecado de feitiçaria, é muito forte. E o que a Bíblia diz a respeito da feitiçaria? Lá em Apocalipse 22:15, lemos que os feiticeiros não entrarão no céu. Quem pratica ato de rebeldia não entra no céu. Não seja rebelde contra o teu pastor. Não seja rebelde contra a autoridade da tua mãe, contra a autoridade do teu pai, com os teus irmãos. Não seja rebelde contra Deus. Os feiticeiros não entrarão no reino do céu. Se o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria, logo o castigo será o mesmo. O pecado da rebeldia não acontece da noite para o dia. É um sentimento que brota no íntimo do nosso coração. Vai crescendo e se torna um monstro. Precisamos permanecer atentos à advertência de Deus a Caim. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Não podemos deixar que um mal tão grande tome conta de nós. E aí? Sua atitude tem sido de obediência ou de rebeldia? Cuidado, meu querido. Aprenda. Obedeça a Deus. Guarde os preceitos do Senhor. Obedeça a Ele em todos os sentidos. Sabendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu gostaria de deixar para você nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.